E se tu vivesse em um mundo em que tudo é calculado friamente, mesmo o teu deslocamento em direção a outra pessoa, o tempo em que tu destes aquele abraço, as miligramas de saliva gastas para aquele beijo, uma sociedade em que a arte, a cultura de modo geral, ela se transformou numa mercadoria e poetas são vendidos em lojas. Esse mundo que parece tão distante, tão distópico, ele nos diz muito do mundo em que nós vivemos hoje, bem aqui e agora. Vamos Comprar um Poeta, de Afonso Cruz, é um daqueles livros que vão te marcar para o resto da tua vida, eu tenho certeza. Ele entrou no meu top 10 de livros da vida e está entre as minhas melhores leituras deste primeiro semestre. Inclusive, em breve vou trazer um vídeo para vocês aqui, falando dos 6 melhores livros que eu li nesse primeiro semestre de 2022. Antes de falar de Vamos Comprar um Poeta, quero te pedir que curta esse vídeo, que compartilhe o conteúdo do canal, se tu achares que é realmente interessante, com as pessoas que tu conhece, e convide também estas pessoas mais próximas para que se inscrevam aqui, para a gente poder avançar e também avançar em produção de conteúdo para o sujeito literário. Esse é um livrinho que tem tudo para que a gente chame ele de livrinho só em termos de páginas, mesmo por ele ser pequenininho, tem um pouco mais de 90 páginas, mas é um livraço porque ele vai mexendo com a gente a cada página de uma forma diferente. Já de início, o livro coloca a relação entre pai e filha. A menina de 13, 14 anos que quer muito ganhar um poeta. Ela quer comprar este poeta porque ela identificou, e o pai também, pelos cálculos que eles fazem, tudo é feito, medido, mensurado, né, de modo a ver qual o retorno que vai dar ali em termos de lucro, né, potencialmente qual o retorno que teria, né, para ter em casa um poeta. Então, mensura-se isso de modo que tem estudos, pesquisas que comprovam que ter um poeta em casa permite com que a pessoa baixe seus índices de estresse e produza mais. Então olha a sociedade produtivista, utilitarista, que é a sociedade que a gente vive hoje. Então a qualidade de vida, tão falada, é pensada de modo a melhorar, dar um pouco mais de lazer para as pessoas, para que elas possam produzir mais. Sempre assim, nunca pensando num ócio criativo, numa necessidade de lazer e de não fazer nada, simplesmente pela saúde mesmo mental e física, sem que isso tenha que resultar necessariamente e posteriormente em algum ganho pecuniário, alguma produção que vá levar a essa pessoa ou a essa família a crescer economicamente. O pai já não anda bem das pernas com a empresa vai mal, e esse poeta chega e muda totalmente as relações familiares entre pai, filha, irmão e também mãe. Bom, aí tu vai ter que ler a obra para ver como é que isso acontece. Mas vocês imaginem uma sociedade assim, chega um poeta que lá pelas tantas larga uma dessas aqui. As pessoas veem o tempo a passar, enquanto nós vemos o tempo a parar, num segundo, uma eternidade. Isso por si só é, como muitas vezes se fala aqui, uma inutilidade. O que essa frase teria a nos dizer? Ora, eu para gravar esse vídeo para vocês aqui, não foi nada fácil achar esse tempinho, mas entendi como necessário. Não estou tendo um ganho pecuniário, não vou ter nenhum retorno financeiro com esse vídeo, mas eu vou ter aqui um retorno afetivo. E esse retorno afetivo, para mim, ele é fundamental. E esse espaço de tempo que eu utilizei ele de uma forma poética. Estou utilizando ainda, né? Mas quando vocês virem o vídeo já vou ter utilizado. Mas não deixa de ter sido algo, dentro de uma certa medida, em que eu fiz o tempo parar. Parou para mim. Eu parei tudo que eu estava fazendo, sentei aqui e vim tentar, de alguma forma, falar a respeito disso, que é a literatura, dessa obra em específico, para tentar convidar vocês a fazerem o mesmo que eu. Parar o tempo, achar um espacinho e pensar a respeito dessas questões que o autor nos coloca. E esse poeta nos provoca isso, falando que o que a gente está acostumado a fazer é ver o tempo passar. É importante que a gente faça do nosso espaço de tempo em que a gente se dedica, por exemplo, à literatura, algo que vai nos fazer entender
que se o tempo não para, como já dizia o poeta, já dizia o Cazuza, né? O tempo não para. Se ele não para, pelo menos um lapso de instante, eu posso transformar em poesia. Eu posso transformar em literatura, eu posso transformar em uma reflexão que vai me levar, quando eu estiver acelerado no meu dia a dia, a entender que é preciso parar por um momento. Então essa é uma das tantas reflexões que a gente tem com essa obra, que vai colocando a relação entre os diferentes familiares, as relações amorosas, todas elas num âmbito que é muito próximo daquilo que a gente vive, porém não da forma como a gente pensa. Porque é inevitável, na sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade capitalista, que a gente procure a cada tempo, a cada momento, a cada investida, principalmente a sobrevivência. Então todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos nos qualificar dentro do mercado de trabalho cada vez mais competitivo, de um espaço e tempo que a gente vive hoje, que a gente estaria aí na chamada quarta revolução industrial, em que as máquinas já estão substituindo muitos daqueles trabalhos que são realizados pela força física, pela mão de obra humana, tudo isso nos apresentando um cenário completamente diverso. Inclusive isso é tema também de um outro livro que eu estou lendo, e que em breve eu vou trazer mais detalhes para vocês aqui no canal. Mas eu, através desse livro que eu estou lendo, que o título é Trabalho, inclusive, do James Sussman, que é um lançamento da editora Vestígio, que eu falo para vocês nesse vídeo aqui do canal, onde eu estou falando das leituras que eu pretendo fazer no mês de julho, a minha leitura atual, me remeteu novamente a Vamos Comprar um Poeta, né? E aqui eu fui até redundante, me remeteu novamente, me levou a retornar a Vamos Comprar um Poeta pelas questões que são suscitadas ali. E aí a questão principal é o Deus dinheiro, é a busca pelo lucro, é a nossa eterna insatisfação, ou seja, isso é da natureza humana, sempre querer mais. E aí como que a gente lida com isso? Como que a gente rompe com isso? Como que a gente consegue olhar o mundo de uma forma diversa, sendo que a imposição do dia a dia é justamente para que a gente esteja enxergando muito mais a superfície das coisas do que a essência. Então este mundo, essa distopia, este cenário onde se passa a busca da menina por comprar um poeta, e aí depois a relação familiar, como ela se constitui com a chegada desse poeta em casa, depois dele ter sido comprado, ela é extremamente provocativa da nossa própria dinâmica do dia a dia. Aqui nesse mundo, a gente tem o caráter do patrocínio, onde tudo, qualquer espaço, qualquer objeto que as pessoas colocam a mão, um corrimão mesmo, ele tem uma marca, ele tem um patrocínio, e as pessoas vão identificando a qualidade de tudo aquilo que interfere nas suas relações interpessoais a partir também desse aspecto da marca. E já não seria assim com a gente? Será que é só nas roupas? Será que é só nos calçados? Será que é só nesse aspecto do vestuário? Ou mesmo dos aparatos tecnológicos, celulares, câmeras mesmo, como eu estou utilizando aqui para gravar com vocês, computadores, máquinas de lavar, de secar, geladeiras, freezers, né? Enfim, todos esses aparatos técnicos, tecnológicos que nos circundam, e até mesmo os próprios livros. Eu fiquei pensando que nesse mundo distópico, onde se comprou um poeta para se baixar um pouco o nível de estresse e aí tentar obter um pouco mais de produtividade, já que é essa a lógica que é imposta nessa sociedade que é retratada na história, os próprios livros também entrariam dentro desse aspecto, né? A gente vê muitas pessoas falando em livros hoje na internet. Eu sou só mais um nesse eterno e vasto oceano do mundo literário, seja no Instagram, no YouTube, e a perspectiva que eu encontro muito assim, majoritariamente, não são todos, mas é do aspecto de comercializar os livros, de como vender o livro também como um produto. Então não necessariamente tu absorver algo com a leitura, e muito mais tu já passares para uma próxima leitura. Eu também me pego nessa dinâmica. A gente acaba lendo, já quer ler outro, ainda mais quando você tem um canal, porque a gente quer passar mais informações. Mas não porque eu vá ter algum retorno financeiro, não tem nenhuma editora me paga para fazer isso, nem nada disso. Mas o retorno ele acaba sendo muito mais pela questão que a gente se coloca também na dinâmica. Quanto mais produtividade eu tiver no canal do YouTube, por exemplo, mais o meu vídeo vai ser recomendado, mais o meu canal vai chegar a outras pessoas, mais eu vou conseguir
ter inscritos, ter visualizações. Isso me permitirá chegar a um número X, e assim a gente vai mensurando, calculando, a gente faz isso o tempo todo. Por mais que a gente esteja vivendo uma contradição, que a gente não concorde com essa lógica, com essa dinâmica, estamos inseridos nesse processo. Mesmo quem nega isso ou se revolta contra essa dinâmica, e isso não é raro que aconteça com muitos de nós, ou até mesmo com frequência, mesmo numa rede como o Facebook, quando a gente publica algo lá, a gente não publica para que ninguém veja. A gente quer ser visto, a gente quer interagir, a gente quer que tenha algum engajamento, a gente quer poder se comunicar, dialogar com os outros. Então a gente vai de alguma forma mensurar isso também, vai com certeza. E isso tem um impacto que é constitutivo da sociedade que a gente vive hoje. Porque a gente está vendo o tempo passar, mas está desaprendendo a parar o tempo. Eu sei que não tem como a gente parar o tempo de modo a pausar. Você tem como parar esse vídeo, pausa ele e pronto. Mas a gente precisa fazer os momentos valerem cada milésimo de segundo. E isso a gente vai conseguir quando a gente conseguir entrar em contato com o nosso íntimo, com o nosso afeto. Então olha quanta coisa importante, olha quanta lição fundamental aqui numa historinha onde a gente tem uma menina que queria comprar um poeta, levar ele para casa para poder dar um pouco mais de entretenimento para a família, né? Levar um pouco mais de sentimentalismo, ou como ele usa a palavra aqui, as inutilidades. É sobre tudo isso que nos fala Vamos Comprar um Poeta, de Afonso Cruz. E eu te faço convite de que faças essa leitura o mais breve possível. Tenho certeza absoluta que será muito proveitosa para ti. Até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau.